Então vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula de OpenGL e agora criando uma interface gráfica com o GUI, tá? Uma Graphic User Interface com o GUI. Bom, o GUI, né? Ele é uma biblioteca baseada em outra biblioteca chamada GLUT, OpenGL Toolkit, que fornece os seguintes controles: botões, né, os checkboxes, os radio buttons, né, os spinners, tá? E ele é um subsistema de janelas. Sendo um subsistema de janelas, tá? Os inventores, está lá na California State University, tá? Eles têm um linkzinho de mais detalhes da biblioteca. Mas toda a documentação está lá. Basicamente, como é que ela funciona? Tá? O seu programa, que tem ali todas as funcionalidades, ele utiliza, né, essas bibliotecas. Utiliza a GLUT, a GLX, a GLU, a GLIU, a GL e a GLUI. Tá? Então, todo esse arcabouço que fica entre o seu programa e o sistema operacional, tá? Todo esse programa a gente chama de GL, Graphic Library, tá? E aí cada um vai ter Graphic Library Utility, Graphic Library Usabilities, Graphic Library Extended, Graphic Library Extended for Windows, Graphic Library User Interface, e aí vai sempre GL alguma coisa, tá? E essas bibliotecas, elas entram em contato, tá? Eles pegam os callbacks do sistema operacional e transferem as informações e transferem os dados de interação de um programa para o sistema operacional. Tá? Existem outras bibliotecas que fazem a mesma coisa, tá? Em OpenGL. Algumas delas são mais bonitinhas que as outras. Por exemplo, a GG, que é a Graphic, né? É a Graphical GL, né? GL Interface, Graphical GL Interface, que faz esse desenho bonitinho aí, ó, que a gente está vendo. Né? Tem segue o Crazy Edges, tá? Que faz esse pouquinho mais simples. Eu acho mais bonitinho o GG do que o Crazy Edges. Tem o GLUI 2, tá? Que funciona para plataforma, né, de compilação Visual Studio, tá? Tem o Fluct, tá? Que gera esses gráficos de maneira diferente, tá? E tem também, tá, o Microsoft Foundation Class, onde você coloca internamente uma janela, tá? Ele funciona uma janela. Dentro dessa janela é o ambiente, né, 3D, é um ambiente em OpenGL, e ao redor tem todos os comandos do Windows, tá? E você pode criar os seus comandos também. O Qt Creator. É essa biblioteca aqui, ó. Essa aqui. Entendeu? Essa aqui é a Microsoft Foundation Class. Ela é padrão, tá? Vamos dizer assim, até 2008, onde começou mais ter mais voga, mais aplicações no framework.net. Mas até 2008, tudo que você fazia era no Windows SDK ou no Microsoft Foundation Class. O Windows SDK e Microsoft Foundation Class é praticamente a mesma coisa. Vai depender se você está com o Win32 bits ou Win64. Você vai falar de Win64 bits, Win32 SDK ou Win64 SDK. Né? Se você for falar só em Windows Vista XP95, você vai trabalhar com MFC, tá? O Qt Creator, tá? Que um widget da Nokia, que foi desenvolvido a princípio para fazer desenvolvimento para celulares Nokia, tá? E depois foi mudado para fazer um compilador que gerasse interface, né, fazer essa prototipagem e a codificação de interface tão facilitada quanto
o Visual Studio faz, né? E ficasse livre de plataforma também, né? E o que nós vamos falar de estudo hoje é o GLUI, né? Os GLUI Controls. A biblioteca GLUI em si, ela tem várias opções, tá? Algumas opções vão desde essa bolinha de rotação, tá? Até os elementos mais comuns, como preenchimento de texto, spinners, né? Esses rollouts aqui, quando você clica e aparece uma quantidade de informação, né? Os radio buttons, as separações, tudo isso aqui é interessante para a gente poder trabalhar com uma interface gráfica para, né, para o OpenGL. E dentro deles, como é que vai funcionar? Nós vamos fazer a inclusão, tá, da biblioteca. A gente está usando a FreeGlut e temos que usar agora a GLUI 2, né, ou a GLUI que você está acostumado. O que eu acabei lendo nesses dias aí que eu estava preparando essa aula? Você não precisa fazer a chamada exclusiva da GLUT, você pode utilizar só a GLUI, tá? Porque dentro da GLUI tem as funções para GLUT, tá? Então ela está mais especializada. Porém, na hora de compilar, né, se você não tiver na sua pastinha lá o glut.h, o glut32.lib, na pastinha lib, ele não compila, ele dá erro. Então, coloca os dois e vai fazer mais efeito, tá? E você pode também colocar, como eu falei, tá? Pode colocar o GLUI com as libs, tá? E o FreeGlut. E na hora que você colocar para a edição aqui, você vai ter que colocar a glut32.lib, tá? E nessa versão que eu disponibilizei para vocês aí, você vai utilizar a glut32.lib, tá? Não vai utilizar a FreeGlut por enquanto, tá? Só a glut. E a grande sacada está aqui, na mudança, né? A mudança que a gente já tinha comentado na última aula, do modelo de compilação. Se você vai compilar pelo ambiente Visual Studio 2012 ou pelo ambiente, né, a plataforma de compilação Visual Studio 2010. Por causa dessa biblioteca GLUT, tá, você vai ter que compilar em 2010, porque ela não está disponibilizada para 2012. Tá? Depois tem aí você vai... Quem já está trabalhando com 2010 vai trabalhar numa boa. Não vai ter problema nenhum. Uma coisa que é interessante, você pode, dentro da GLUI, tá? Você pode fazer a chamada a outras bibliotecas. Você não precisa ficar exclusivamente com o OpenGL. Você pode misturar uma biblioteca na outra, tá? Essa é a principal vantagem, tá, do GLUI. Uma outra coisa que é extremamente importante é você manter o character set, tá? Character set no modelo use multibyte character set. Tá? Tem que configurar isso aqui também. Não, na verdade isso aqui não é nem questão de acento. É questão de padrão de desenvolvimento. Em alguns casos sim, em outros casos não, tá? Então, como a gente não sabe como é que foi feita a biblioteca, como é que foi projetado ela, então a gente já coloca esse multi-byte character set aí e eliminamos o problema. Você vai vir em General, Character Set, aí use multi-byte character set. Ok? Bom, e aí o que você tem de código propriamente dito? Você vai ter que carregar as bibliotecas, vai carregar as suas funcionalidades, né? No caso aqui é um wireframe, né? O glut-idle, né? Para a gente poder ter o gerenciamento de eventos, né? Aqui nós temos esse cmd command btn1, tá? Que ele é um parâmetro que eu tenho aqui, ó, defini ele padrão como 100. Todos os meus eventos eu vou definir o parâmetro dele, começando de 100 até 1000. Vários eventos aí, eu vou colocando
de 100, 101, 102, 103, eu vou colocando ali. Esses parâmetros depois eu vou verificar numa outra função, tá, que faz a verificação se o controle ativo é aquele elemento. Aí eu vou desenhar na tela, né, eu vou desenhar a minha matriz de projeção, o meu objeto, ok? Desenhando o meu objeto, eu vou colocar o quê? Eu vou fazer o carregamento completo da minha interface. E aqui é que a gente começa a brincar com o GLUI. A gente faz o quê? Primeiro carrega carrega a GLUT, né, inicializa, diz que tipo de display mode estamos utilizando, onde é que vai estar, né, a janela, o tamanho da janela propriamente dita, o texto, né, o título, associamos quais são as funcionalidades do teclado, né, de redimensionamento, e aí ligamos as luzes do programa, tá? As luzes que vão iluminar o objeto. Ligou as luzes, nós estamos inicializando o objeto, aí nós começamos a colocar as interfaces de comando, tá, ok? Então eu estou colocando aqui, né, o GLUI Master, né, o GLUI, recebe GLUI Master.create ferramentas. Desse jeito aqui, ele vai criar uma barra de ferramentas que está separada ao lado. Então você tem a interface OpenGL e separado eu tenho ele do lado. Okay? Então tem duas janelas. Eu posso ter duas janelas e posso ter uma única janela. Posso incorporar a apresentação, o Canvas, né? A tela de apresentação do OpenGL dentro do meu sistema de controle do GUI. Tá? Aqui nós vamos colocar um checkbox, um botão, né, e dois botões e verificar, né, o que aconteceu com os botões. Já quando a gente vai falar de transformações, vai falar de uma interface um pouquinho mais rebuscada, nós vamos mostrar essa interface aqui, tá? Deixa eu colocar ela em execução. Então, aí nós temos aqui a nossa interface, tá? Nossa interface nós temos aqui, tá? Os nossos objetos, que é uma esfera e um torus, tá? Nós podemos trazer o objeto para frente, para trás. Okay. Podemos deixar ele para cima, para baixo da visualização. Lembrando que o olho do usuário está posicionado no mesmo lugar, né? Para onde ele está observando é um só. Eu posso movimentar os meus objetos, tá? Posso transladá-los. E note que toda vez que eu vou fazer alguma coisa com eles, ó, ele faz uma operação na minha matriz de posicionamento. Se eu quiser rotacionar só um, em todos os eixos, e se eu quiser rotacionar todo o meu objeto. Oi? Não, esse aqui eu dei uma organizadinha só para a gente trabalhar com esse quesito. Deixa eu sair aqui. Voltemos para cá. Bom, para a gente conseguir fazer isso, tá? O que a gente tem que trabalhar? Primeiro, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz, tá, quadrática. Tá? Nós temos a matriz 4x4 de rotações, tá? De rotações da esfera, das rotações da nossa do torus e também da visão geral, tá? Essa matriz aqui ele é do formato, tá? Do formato desse aqui, ó, 1000, 1000. É o que a gente chama de matriz de identidade. Por quê? Se a gente calcular o determinante disso aqui, a gente já sabe que vai dar 1. Tá? Por qualquer método. Isso aqui vai dar 1. O determinante com 1, você tem multiplicações iguais para qualquer um dos lados. Nós temos o objeto, a posição do objeto, tá? Nós temos as luzes, nós temos a interface GLUI.
Quando eu aperto um botão Q ou ESC, ele sai da nossa interface. O mais legal é que esse aqui é o objeto em si. Vou fazer assim, deixar um de cada lado. Para a gente conseguir enxergar melhor isso aqui. Então, os objetos de esfera, tá? Eles tendem, tá, a rotacionar em todos os eixos. Quando você faz uma rotação nesses objetos aqui, ó, ele automaticamente rotaciona, tá, essa matriz que você tem aqui na ponta. Tá? Então você vai rotacionar a esfera, ele vai vir na esfera, tá, que é um vetor de 16 posições, e vai atualizar esse vetor aqui. Tudo bem? Bom, as funções de teclado, mouse, né, o idle, né, para ele ficar verificando, são padrões, tá? Para você redimensionar também. Agora, para você desenhar, o que tem lá para desenhar? Quando você vai desenhar, você vai ter que dizer, ó, qual é a cor do fundo, que você está limpando a tela, aí você vai criar com a Matrix Mode, né? Qual é o seu desenho que você tem? Você começa lá com Matrix Mode, liga, né? Carrega a matriz identidade, dá o frustum. O que faz o frustum? Ele dá a posição do usuário frente ao objeto, tá? Então ele tem um aspecto de distância desse objeto, tá? Nesse momento a gente não vai entrar nesse quesito de visualização, apenas vamos utilizar a funcionalidade dele, tá? E aí, ó, a gente muda para Matrix Mode GL Model View, tá? Acertamos a matriz de projeção, agora vamos acertar o modelo. Carregamos a identidade, desenhamos o modelo na posição 0, 1 e 2, tá? Pego o meu objeto nessas posições e digo qual é, né, qual é a matriz inicial, a matriz de visualização. A matriz inicial de visualização é quem? Tá? É a matriz identidade, tá? Aquela primeira matriz que a gente viu aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui, ó. View Rotate é a matriz identidade. Feito isso, eu vou dar uma escala, vou dar o parâmetro dessa escala, que nós estamos trabalhando aqui com escala, ó, escala 1. Se eu quero aumentar ou diminuir, eu venho nos meus objetos e altero aqui a escala. Depois eu posicionei o objeto principal, tá? Onde é que vai ficar a visualização dele? Vai ficar aqui, né? Nessa posição de visualização. Imagine que eu tenho uma árvore, tudo bem? Eu tenho uma árvore. Essa aqui é o meu objeto principal, só que ele é invisível, tá? Ele é invisível. Dentro dessa árvore, tá? Dentro dessa raiz, eu vou criar mais dois nós. Um nó, tá? Um nó que vai ser responsável pela esfera e um outro nó que vai ser responsável pelo torus, tá? O nó da esfera, tá? Ele vai pegar a partir da posição inicial, que é essa aqui, que eu estou passando, ele vai deslocar em menos 5 em x, ou seja, regra da mão direita, o que você vai fazer? Menos 5 em x para que lado que é? Para a esquerda, mais 5 para a direita, ok? Então ele vai deslocar em menos 5 posições, menos 0,5 aliás, né, que é um float, menos 0,5 ele vai deslocar à esquerda. Vai fazer a multiplicação das matrizes. A primeira matriz é a matriz de identidade, a segunda matriz vai depender da rotação que eu tenho dos meus objetos de interação, tá? E vai desenhar uma esfera sólida, tá? Vai colocar uma esfera sólida de tamanho 0,4 de 8 faces por 8 itens de corte. Então ele vai ficar dentro de um GL Push Matrix e GL Pop Matrix.
O GL Push, o que ele faz? Ele pega os dados da matriz de visualização e trazem para ser analisados. E depois ele tem que ser devolvidos, tá, com GL Pop Matrix, para que ele consiga processar o desenho. Feito isso da esfera, vai fazer a mesma coisa para o torus, tá? E aí, liga-se as luzes, depois de desenhado, liga-se as luzes, tá? GL Lighting, e aí a gente vai ter o efeito. Na nossa função principal main, tá? Nossa função principal main, ele vai ter o carregamento, tá? Padrão, tá? Para inicializar o OpenGL. Aqui nós temos um main window, tá? Que recebe qual é a identificação da janela, tá? Vai receber a identificação da janela, que vai estar escrito lá, exemplo de comandos de transformação, professor Damasceno. Vai receber isso, vai associar o Glute Display Func. O que faz o Glute Display Func? Ele faz a visualização dos desenhos, né? Aquilo que você desenhou vai estar ali dentro. Associa, tá? O Display Func ao Reshape e ao Keyboard, tá? E ao mouse, tudo bem? O mouse, você pode saber qual posição está o mouse. Tem a parte também para ele saber se você está movimentando o mouse e pegar alguma interação com esse mouse. Depois o que ele vai fazer? Ele vai inicializar a luz, vai inicializar a reta normal, tá? Para que serve a luz e a reta normal? A luz serve para dar efeito de sombra e efeito cada vez mais realístico. A normal, né, serve para que, independente de qual seja o valor inicial, você normalize as coordenadas. Normalizar as coordenadas significa que você está trabalhando inicialmente com as coordenadas da matriz identidade. É 0, 0, 0, 1, né? Ou 1, 0, 0 da primeira, 1 é 0, 1, 0, 0. Né? Essa matriz aqui, ó. Essa é a composição dessa matriz aqui. Essa aqui é a matriz identidade. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui que é o grande segredo, ó. Deixa eu até colocar um outro pedacinho aqui, que esse negócio aqui é importante. Esse pedacinho aqui que vai fazer toda a diferença. Por quê? Tá? Porque aqui nós estamos colocando a nossa GLUI, nós estamos criando a nossa GLUI nessa janela, tá? Lembra aqui, ó, no primeiro código, quando a gente criava aqui, ó, a gente criava assim apenas direto. Nessa vez aqui, ó, então, aqui ele cria direto apenas uma única vez. E nesse código nosso, nós vamos dizer onde é que ele está sendo criado. Nós estamos criando essa janela que vai ter esses controles vão ficar o GLUI numa subwindow, tá? Numa subwindow, tá? Numa janela, né? Uma subjanela que vai estar registrado na parte de baixo. Ele pode estar na parte de cima, top, pode estar na parte da direita, right, pode estar na parte da esquerda, left, ou não estar em parte nenhuma. Aí você não precisa colocar esse último elemento, tá? Fecha, né? Fecharia aqui, ficaria uma janela separada, tá? Então tem as suas vantagens e desvantagens para usar isso, bem? Feito isso, o que acontece? Ele vai dizer qual que é o objeto que você está criando. Você está criando um objeto GLUI Rotation, tá? O GLUI Rotation, primeiro, vai estar associado à janela GLUI, tá? Vai estar escrito todos os objetos e vai estar passando um parâmetro chamado ViewRotate, que é a matriz de rotação.
Feito isso, vai dizer o seguinte, olha, ele pode se rotacionar, ok? Esse view rotate vai rotacionar e o parâmetro máximo de rotação é de 1 em 1 grau. Dou lá o set spin 1.0, tá? A mesma coisa eu vou fazer com outros. Por exemplo, aqui na rotação, né, da GLUI, né, para ter a esfera, eu estou colocando uma rotação menor, 0.98. A mesma coisa para a rotação do torus, 0.98. Poderia ter colocado 1. Por que coloquei 0.98? Porque eles estão um do lado do outro. Então, estou tirando um pedacinho de um pedacinho do outro, tá? Para que a visualização, uma não encoste na outra. Aí eu vou falar qual que é o efeito de translação, o efeito, os objetos x, y, tá? Os objetos x, y são aqueles objetos, vou olhar aqui, é esse aqui, ó. Onde é que eu estou colocando? Em qualquer lugar aqui da minha tela. Deixa eu colocar aqui na foto. Tá vendo aqui que tem uma iluminação? Consegue perceber a iluminação? Se eu pegar o mouse e tentar clicar aqui, eu não tenho nada. Mas se eu clicar aqui, ó, aí eu tenho. Ok? Olha que interessante. Eu estou aqui, ó, cliquei aqui, eu rotacionei para baixo. Vou clicar em outro. Olha o que acontece com esses objetos. Eles vão parar aqui no meio. Eles dão uma deslocada. Por quê? Porque na hora que eu pego aqui, ele zera a matriz de posicionamento. Tá? Voltando aqui. A mesma coisa eu faço para a translação, tá? Aquele botãozinho de translação. Ok? Faço um botãozinho, tá? Pegando o objeto em X, em Y e em Z. Tá? E aí eu tenho como resultado essa camada de objetos aqui, tá? Onde eu posso circular e rotacionar qualquer outra coisa. Difícil porque eu achei que vai pegar e ficar em pé, hein? Tem que ter calibração para ficar esse negócio em pezinho. Então, é isso que nós vamos ter na aula de hoje.